Brasil, do programa Solidariedade. Primeiro lugar absoluta. TVN. Boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Tempos de Mudança, um programa TVN Brasil, também com parceria com a BR Global News para os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, com a publicitária Rosane Batalha. Também transmitido para o estado de Goiás pelo canal 14 da NET, publicitário Fernando Dutra, nossas parcerias em busca da construção de um mundo melhor. Hoje nós temos a convidada especial Lilian Schiavo, embaixadora da paz da Universal Peace Federation, entidade presente hoje em mais de 190 países do mundo, e também presidente nacional da Organização Brasileira das Mulheres Empresárias e conselheira da IBREI. Boa noite, Lília. Seja bem-vindo ao nosso programa Tempos de Mudança. Oi, Alisson. Boa noite. Uma grande honra estar aqui com vocês. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Nós é que agradecemos a sua presença, uma pessoa com renome internacional no Brasil, em várias organizações. Queria que pudesse falar para nós hoje o que é a OBIME. OBIME. A OBIME, Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, é membro da FECEM, Femme Chef d'Entreprise Mondiale, que foi fundada na França em 1945. Nós estamos presentes em 120 países, nos 5 continentes. Somos a porta-voz das mulheres, defendendo seus interesses perante os governos e os organismos públicos e privados internacionais. A nossa organização é pioneira no mundo, unindo mulheres, e surgiu no final da Segunda Guerra Mundial, numa época muito parecida com a que nós estamos passando agora, né? Quando a guerra terminou, nós tivemos o problema que é exatamente agora com a pandemia, de nós olharmos para os nossos países, para as nossas empresas, para as famílias destruídas. Então, a OBIME, né, a FECEM, foi fundada exatamente nesse período pós-guerra, que é o trabalho que nós estamos fazendo agora nesse período de pandemia, né? A FECEM possui status consultivo nas Nações Unidas, no Conselho da Europa e também representatividade na União Europeia, PNUD, OCDE e OIT. Somos uma organização não governamental, sem fins lucrativos, sem discriminação política e religiosa e realizamos atividades a nível nacional, regional e internacional, com o objetivo de promover as iniciativas das empresárias para conscientizar e dar visibilidade para as mulheres e facilitar o desenvolvimento de negócios e comércio, bem como encorajar as jovens a criarem as suas próprias empresas. A OBIME visa o intercâmbio de projetos e negócios, exploração de oportunidades, criação de alianças tecnológicas e desenvolvimento de contatos e amizades internacionais e nacionais. Eu costumo dizer que nós derrubamos muros para construir pontes entre as pessoas, as empresas, as organizações e os países. A OBIME tem feito um grande trabalho, né, neste momento de pandemia. Queria que você pudesse falar um pouco desse trabalho que tem sido realizado neste momento tão complicado, né, para as empresas brasileiras, não só no Brasil, mas no mundo todo. A gente sabe que muitas empresas acabaram fechando, né, porque não suportaram essas dificuldades nos dias de hoje. Como é que a OBIME pôde ajudar várias empresas no Brasil? Então, não só no Brasil, como com a pandemia, com o fechamento das empresas, nós vimos um movimento global de pedidos de ajudas, né? Primeiro, nós tivemos uma discussão das oportunidades de negócios entre os países, porque
A OBME, com essa pandemia, ela conseguiu se conectar com as presidentes dos países, dos nossos 120 países, com muito mais fácil através de webinar, de meeting Zoom, assim como nós estamos fazendo agora, assim como a UPF também acabou acelerando muito esse movimento de colocar todos os países em diálogo, né? Então, essa pandemia, ela quebrou as fronteiras e a tecnologia possibilitou a realização de eventos com pessoas de diferentes países, né? Na verdade, as distâncias foram eliminadas e a tecnologia nos uniu. Em março, nós tivemos as fronteiras fechadas e a suspensão das atividades, né, de comércio, só as atividades essenciais que permaneceram funcionando. Primeiro de tudo foi com o Consulado do Paraguai, que nós recebemos um pedido de apoio para uma ação solidária para doação, arrecadação de cestas básicas para as mulheres imigrantes que estavam com suas famílias e não conseguiam retornar ao país de origem. Como a OBME, o que ela sabe fazer são negócios, a solução que nós encontramos para chamar atenção para essa campanha foi criar um webinar chamado Oportunidades de Negócios Brasil e Paraguai, né? Então, esse foi a nossa primeira ação, que foi uma surpresa gigantesca, com a participação do cônsul, do embaixador, de pessoas assim muito importantes, tanto da sociedade brasileira como do Paraguai. Esse webinar acabou tendo um sucesso muito grande e logo em seguida nós recebemos um pedido de uma pessoa para, dessa vez, as mulheres imigrantes da Bolívia. Elas perderam os empregos, as lojas, principalmente confecções fechadas, sem funcionar, e o que elas queriam eram postos de trabalho, né? Então, como na Bolívia, a OBME, ela tem lá a OMEB, que é a Organização de Mulheres Empresárias da Bolívia. Eu conversei com a vice-presidente mundial da FECEM, honorária, a Lídia Sartori Ângeli, e ela colocou, então, em contato com a presidente da Bolívia, Estrella Cantelli, e nós resolvemos criar, então, um segundo evento chamado Oportunidade de Negócios entre Brasil e Bolívia, e dessa vez com rodada de negócios, né, que era para intensificar realmente essas oportunidades. Durante as reuniões para organizar esse evento, nós percebemos a necessidade da criação de pré-eventos de capacitação, porque além dos tributos e leis, nós queríamos conversar e explicar também sobre a cultura e o comportamento de negócios entre países, tá? Porque para fazer negócio com qualquer país do exterior é fundamental que você entenda os hábitos e costumes do outro país. Terminado esse evento com a Bolívia, nós recebemos então a terceira tarefa desafiadora, que foi um convite também da nossa vice-presidente mundial honorária, Lídia Sartori Ângeles, para realizar um terceiro webinar, o Encontro Empresarial de Mulheres Brasil e Argentina. E também com pré-eventos de capacitação, rodada de negócios B2B, com uma plataforma que foi em parceria com o IBREI, que é o Instituto Brasileiro de Relações Empresariais Internacionais, que nos cedeu uma plataforma que possibilita agendar reuniões e fazer realmente como se fosse presencial. Você consegue assistir um congresso com todo mundo, depois você sai para, eram 5 setores escolhidos, sai para essas salas e você consegue, então, realizar negócios, levar os contratos e finalizar. E eu percebo, o que eu percebi com esses 3 eventos, que o Brasil tinha uma barreira invisível. Muitas empresas ainda aqui não conhecem a América Latina e existe um grande potencial, um mercado gigante para ser explorado. E talvez pelo fato de nós sermos o único país a falar outro idioma, né? Nós somos os únicos a falar português na América Latina e Caribe,
ou talvez também por termos o nosso foco para fazer negócios com a China e com os Estados Unidos, eu acredito que inúmeras oportunidades que a América Latina oferece podem agora ser abertas para o Brasil e para as empresárias. Nós participamos também de ações organizadas por associações de mulheres de vários países. E esse movimento foi incrível, porque eu nunca imaginei que fosse possível reunir um grupo tão grande de pessoas com um único objetivo de retomada econômica, né? Então, eu vou falar aqui alguns eventos onde eu fui convidada como conferencista e que eu fiquei de verdade assombrada, né, com a capacidade de resiliência, de superação e principalmente, né, de ação dessas mulheres. Então, o primeiro evento foi Mulheres em Latam, que programa de fortalecimento integrador organizado pelo Chile, a Rede de Mulheres à Contracorrente, com a participação do Uruguai, Chile e Brasil. Depois, o Summit Internacional Câmara de Mulheres e Negócios, organizado também pelo Chile, com a presença do Brasil, Chile, Peru, México, Estados Unidos e Argentina. Depois, com muita honra, participei da ONU Mulheres, o programa Ganhar Ganhar, OIT, União Europeia. Elas exportando são um bom negócio. E realmente, gente, mulheres exportando são um excelente negócio. Esse foi com o Brasil, Argentina e Uruguai. E após tivemos o Mulheres Cruzando Fronteiras, organizado pela Empresárias Fim do Mundo e a Rimmel. A Rimmel é a Rede Internacional de Mulheres Empresárias e Líderes, do qual eu também faço parte da comissão diretiva, e dessa vez nós tivemos a presença de 7 países: México, Argentina, Peru, Paraguai, Bolívia, Chile e Brasil. Depois, o quarto Human and Business, Mulheres por la Reativação Econômica, organizado pela Câmara de Comércio de Mulheres Peruanas, com a participação, gente, de 10 países, mulheres de 10 países: Argentina, Bolívia, Peru, Espanha, Chile, Brasil, México, Paraguai, Colômbia e Equador. E aqui eu ressalto que a gente continua sendo as únicas a falar em português, mas a vontade de crescer financeiramente, economicamente é tão grande que todas nós conseguimos nos entender. Eu digo que não tem barreiras, né? A gente consegue realmente se comunicar com todos os países da América Latina. Depois nós tivemos o Mulheres Empresárias, Bolívia com o Mundo, Brasil, Bolívia, Peru, Argentina e Chile. Fora isso, com muita honra, eu participei também da transmissão ao vivo do segundo Rally da Esperança e de algumas ações solidárias junto com a UPF, Universal Peace Federation, e a MPM, que é a Associação de Mulheres pela Paz Mundial. Então, nós tivemos ação do Dia das Crianças, né? As associadas da OBME arrecadaram 25 livros, 594 brinquedos, uma bicicleta e ainda bebidas e alimentos para uma festa. Tivemos também o Natal Solidário, que foi um desafio, era para 1.000 crianças da MPM, e nós também conseguimos arrecadar um valor bem expressivo. Participei com muita honra da International Association for Peace and Economic, UPF, a Conferência Internacional de Liderança 2020, com o tema Encontrando Oportunidades e Esperança em Época de Crise Global, o papel dos empresários líderes. E também arrecadamos cestas básicas para a Fundação do Pastor Elias, aqui em São Paulo. Então, Alisson, foram essas algumas das ações que nós participamos. Mas, na verdade, as pessoas estão fazendo muitas atividades, muitas vezes, mais do que se tivesse normal, porque a internet ela possibilitou, né, essa aproximação com várias pessoas de diferentes nações. As mulheres empreendedoras, o que elas precisam fazer para participar da OBME? As mulheres que quiserem participar da OBME podem entrar em contato conosco
Eu tenho certeza que todas vão ser muito bem-vindas. E, Alisson, eu quero dizer que, além da OBME, né, a OBME, Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores organizações internacionais do mundo. Nós contamos com cerca de 5 milhões de empresas, mas nós também, eu preciso dizer que dentro da OBME nós temos presidentes de outras organizações, né? Então, para cada pessoa, eu costumo dizer que tem um DNA, né, uma identidade. Então, dentro da OBME, o Comitê de Sustentabilidade, por exemplo, ele é presidido pela André Rieder Vieira, que é presidente do Instituto Supereco, né? Ela cuida tanto de sustentabilidade como educação. Nós temos a Vilma Proença, que também é embaixadora da paz, é presidente do Sarau Paulistano em Inclusão pela Arte e Cultura. A Vilma é um exemplo de vida maravilhoso, porque ela perdeu a visão aos 50 anos. E hoje ela é uma das mulheres mais ativas e incríveis que eu conheço. Então, dentro da OBME, nós temos a Cidinha Raiz. Olha quantas embaixadoras da paz nós temos dentro da OBME. A Cidinha Raiz, que ela preside o Comitê África. Temos também a Maria Cecília Parasmo, que preside o projeto Criança na Creche. A Ruth Vilela, que é uma agropecuarista muito conhecida, que faz constelação sistêmica com mestres cavalos, que isso é impressionante. Ontem nós tivemos a 27ª edição do Comitê de Cultura, que é presidido pela Madeleine Blankstein. Nós temos também a Carmen Ruete, que vai ser uma embaixadora da paz também. Ela é cônsul da Geórgia e é a nossa diretora do Comitê de Consulados e Embaixadas. Nós temos um comitê de moda e design que é presidido pela Lorena Marin Caruso, que também é presidente da Câmara Paraguaia de Desenho e Inovação, e vai ser a próxima presidente na FECEM, representando o Paraguai, da Associação de Mulheres Empresárias do Paraguai. O Comitê de Justiça é coordenado pela Eliana Passarelli, promotora do Ministério Público, que todo mundo conhece. Eu acho que a Eliana dispensa apresentações. Temos marketing digital. Então, assim, esporte, a Vera Lang, que foi uma atleta olímpica e que hoje é vice-presidente da Federação Paulista de Ciclismo. Auditoria e Compliance, que é a Élica Martins, sócia da Grant Thornton. Jurídico, a Milena Vidra, que é uma advogada. Temos mulheres na engenharia, porque a gente fala muito em mulheres STEAM, né, que é muito importante que todas nós criemos as mães, né, criem as suas filhas para prestarem atenção no que a gente chama de STEAM, que é ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, né? Então, nós temos um comitê que fala Mulheres na Engenharia, que é da Ana Paula Kinoshita, que é engenheira de segurança, assim como eu. Empreendedorismo, com a Elis Magalhães, que realizou um evento no final de ano que foi surpreendente. Ela fez uma amiga secreta virtual que ninguém acreditou. E temos também a comunicação, que fica a cargo da Renata Tabá Paiva, que é filha da nossa querida embaixadora da paz, Vera Tabá. Então, o que eu digo é que a OBME, ela está de portas abertas para as empresárias e também para as parcerias com outras organizações, né? Porque o nosso lema, eu não sei se você conhece, é sozinhas invisíveis, juntas invencíveis, né? E nós realmente acreditamos em sororidade, né? Sororidade vem de soror, que em latim quer dizer irmã, que é como nós nos tratamos, né? Inclusive, essa facilidade de criar negócios entre os países, principalmente o grupo Go Latinoamérica, que é presidido pela Lídia Sartori Angeli, é devido a esse sentimento de família, né? Todas nós como irmãs realmente, sem competição e trabalhando em conjunto para
que haja uma retomada econômica em toda a América Latina. O trabalho da OBRE, então, ele facilita as empresas, a comunicação, para que elas possam vender os seus produtos ou adquirir alguma matéria-prima que seja necessário, aproximando as pessoas, né? Criando essas pontes, né? Para facilitar o desenvolvimento do comércio. Além da OBRE, você também é presidente da IBREI. Fala um pouco o que é a IBREI. No IBREI eu não sou presidente, no IBREI eu sou, com muito orgulho, a primeira mulher conselheira, né, a primeira mulher a fazer parte do Conselho Consultivo do IBREI. O IBREI é presidido pelo Maurício Prazac, né, e dentro do IBREI eu tenho algumas atividades. Eu sou vice-presidente da Comissão de Inclusão e Diversidade do IBREI e também sou embaixadora institucional do Chile pelo IBREI. Eu vou contar um pouquinho aqui sobre o que é o IBREI, né? O IBREI é um Instituto Brasileiro de Relações Empresariais Internacionais e congrega pessoas físicas e jurídicas. É muito parecido com a OBME. Quando eu conheci o IBREI, eu falei, é uma OBME com calças compridas, né? Porque em diferentes países visando o desenvolvimento nacional. Tem por missão a construção de pontes entre profissionais, empresas e instituições públicas e privadas, aprimorando a qualidade do ambiente de negócios nacional e internacional. Para cumprir sua missão, nós trabalhamos ativamente para promover a imagem do Brasil no mercado internacional, facilitar o acesso a informações relevantes e atualizadas sobre mercado e práticas regionais, promover a diplomacia empresarial internacional, ampliando a visibilidade das oportunidades de negócios nos diferentes países, orientar empresas, investidores e profissionais no sentido de desenvolver negócios internacionais, colaborar também na atualização e no aperfeiçoamento de competências de profissionais, empresas e instituições, promover estudos para o aprimoramento da legislação que rege o ambiente empresarial e áreas afins, estimular a aplicação das melhores práticas de governança corporativa e compliance nas organizações públicas e privadas. O IBREI é o contrário da OBME, porque a OBME é membro da FECEM e representa, né, o Brasil dentro da FECEM. O IBREI é diferente, o IBREI é um instituto brasileiro que tem escritórios e representações em 18 países. Então, o IBREI tem uma rede internacional que está no Brasil, Austrália, Eslovênia, China, Espanha, Estados Unidos, Países Baixos, França, Coreia do Sul, Itália, Rússia, Alemanha, Paraguai, Uruguai, África do Sul, Japão, Índia e Chile. Que têm trabalhos em várias partes do mundo, né, facilitando a economia. Quais foram as ações realizadas no ano de 2020 para a retomada econômica dos países da América Latina? Então, as ações foram aquelas que nós participamos, né, que eu já elenquei para você, mas eu vou dizer que o que foi o mais impressionante nas ações foi que eu percebi como as mulheres em todos os países são iguais, né? Nós passamos pelos mesmos problemas quando a gente fala em economia, as mesmas barreiras, né, que as mulheres sofrem, e uma vontade de reconstruir o país que foi impressionante. O Alisson, você sabe que como embaixadora da paz, nós aprendemos com a ONAN, né, com a nossa querida ONAN, que a paz começa na nossa casa e passa para a rua, para o bairro, para a cidade, para o estado e finalmente para o mundo. Quando eu recebi o convite para ser embaixadora da paz, eu fiquei pensando, né? Como que eu vou... É muito grande, como que eu vou exercer? Daí, conversando com a ONAN, eu aprendi que o grande segredo da nossa vida está na simplicidade. Às vezes a gente tenta complicar tanto, achar que o título é uma coisa assim para você usar, né? E não é. Um título é para você trabalhar,
é para você deixar um legado para o mundo, né? Então, as ações que a OBME tem feito, muitas em parcerias com a OPF, né? Outras em parceria com a própria FECEM, que é a nossa organização mundial, algumas coisas com o IBREI também. Eu falo que as ações elas foram com todas as parcerias que nós temos em conjunto. A OBME trabalha com várias parcerias e nós conseguimos realizar ações, por exemplo, com o Instituto Supereco. Um dia a André, que é a presidente, falou para mim: Lilian, vamos entregar 1.000 máscaras no litoral norte. E o prazo era muito curto. Mas nós aceitamos o desafio e começamos a trabalhar. Nós não só conseguimos atingir essa meta, como nós ultrapassamos. E ainda foram criadas outras, foram criados mimos para presentear os profissionais que estavam trabalhando na época da pandemia. Então, assim, a pandemia realmente fez com que a gente trabalhasse 10 vezes mais do que o normal, mas também fez com que nós tirássemos de cada um o melhor que nós temos em termos de solidariedade e humanidade. E essa pandemia ensinou que realmente nós não somos donos da nossa vida, né? Nós não somos donos de nada. Todas as agendas que foram feitas, né? Eu sempre falo isso, eu tinha uma agenda para o ano de 2020, quando chegou em março, nós começamos a escrever cancelado, adiado, cancelado, adiado, em todas as nossas reuniões, em todos os eventos que nós faríamos. E eu pensei, acho que nós vamos paralisar, né? O mundo vai paralisar, nós vamos ficar aqui parados, olhando, esperando, quem sabe daqui a 2 semanas tudo vai voltar ao normal. Então, no início foi bem isso, Alisson. A gente acreditava que em 2 semanas a gente voltaria ao normal. Só que não, né? O tempo foi passando e nós percebemos que a gente precisava fazer alguma coisa. Então, todas essas ações que eu nunca vi, eu não consigo te enumerar o número de ações que a OBME participou. E tanto com o IBREI, com o Instituto Supereco, com a MPM, com a FECEM, foi incrível. E uma dessas ações, que foi do Chile, foi a convite da Nicole Verdugo, que eu conheci na Coreia, porque ela estava lá representando também junto com, eu acredito que, ou o ministro, ou alguma autoridade do Chile, e ela fazia parte do Ministério de Relações Exteriores na época, e eu conheci a Nicole lá na Coreia. Então, toda essa rede de networking se mobilizou para que a gente se unisse e criasse novas oportunidades e negócios. E 2020, continuando 2020, foi um ano surpreendente para todos nós. Nós tínhamos um planejamento, mas aconteceu bem diferente daquilo que foi planejado. Fez que o mundo se reinventasse. Parece que estava parado e precisou se reinventar de novo para viver. Muitas vezes as pessoas elas não têm essa possibilidade de fazer essa reinvenção. Como é que vocês têm trabalhado para apoiar essas mulheres, para que elas se reinventem e possam construir uma nova vida depois da pandemia? Então, nós dizemos na OBME que uma mulher puxa a outra e nenhuma é deixada para trás. Então, quando começou essa pandemia, uma empresária de uma confecção do interior de São Paulo me mandou uma mensagem desesperadora. Ela falou assim: eu não entendo nada de internet, marketing digital, venda online. Eu tenho minha loja com a fábrica aqui no interior de São Paulo, tudo fechado, e eu tenho funcionários, eu não sei o que eu vou fazer. E aquilo deu um aperto no coração, né? Eu falo que só quem tem uma empresa, que tem funcionários, que sabe que eles viram parte da família, você é responsável pelo sustento dessas pessoas, né? E aí nós a OBME criou um grupo por WhatsApp chamado Negócios OBME. E nesse grupo eu dizia, e digo até hoje,
mulheres compram produtos e serviços de outras mulheres, e mulheres compram também produtos da economia local. Por quê? Porque a chance de um supermercado gigante quebrar é muito pequena. Agora, a chance da padaria, que tem perto da sua casa, que é uma empresa familiar que está lá na segunda, terceira geração, é muito grande. Então, nós começamos a falar para as pessoas, vamos comprar produtos dos pequenos, empresários, principalmente porque o Brasil é feito, em grande parte das empresas, são micro e pequenas empresas, e nós começamos a divulgar. Cada uma divulga o que faz, tanto de produto como de serviço. Isso está funcionando até agora, até hoje nós estamos fazendo isso, e é uma forma também de criar uma rede de apoio, né? Porque quando nós estamos em conjunto, uma fortalece a outra. Eu sempre digo que quando você tem uma dor e você está sozinho, é muito complicado. E quando você percebe que tem outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade, que podem conversar com você, que de repente vocês podem, em conjunto, encontrar uma solução, é muito mais fácil, né? Em tudo na vida. Sozinho, por isso que é o nosso lema, sozinhas invisíveis, juntas invencíveis, né? Então foi isso, Alisson. Ah, sim, com certeza. A senhora, como embaixadora da paz, da Universal Peace Federation, qual a relação entre a paz mundial e as mulheres? Então, desde que eu me conheço por gente que eu penso nisso, porque as mulheres, elas nascem diferentes, né? Nós temos hormônios femininos, e se você observar, Alisson, eu na minha carreira profissional, eu fui durante 6 anos juíza classista na Justiça do Trabalho, né? E todo mundo dizia que era incrível como quando eu estava lá, eu conseguia fazer muitos acordos. E eu dizia que não era eu, que era uma questão de que as mulheres são conciliadoras por natureza. Se você, não sei, Alisson, se você é casado ou tem filhos, mas eu vou falar, quando tem criança pequena e elas brigam, pode perceber o que elas fazem, mãe, né? Quem tem razão? Vamos perguntar para a mamãe quem tem razão, né? As mulheres, elas já nascem muito conciliatórias. Eu digo que mulheres dificilmente mandariam um filho para a guerra, um filho para a morte. E também dificilmente colocariam uma arma na mão de uma criança, né? De um filho. Então, por todas essas razões, as mulheres, elas realmente, elas já nascem lutando pela paz, né? Eu acredito realmente que nós temos dentro do nosso ser, né, uma intenção já voltada pela paz mundial, desde o dia que a gente nasce. Então, na UPF, vamos passar um vídeo agora para mostrar todo o trabalho que tem sido feito, né, ao redor do mundo para promover a paz. Conflito entre nações. Catástrofes causadas pela destruição do meio ambiente. Pobreza e fome. Declínio dos valores da família. O que o futuro reserva para a humanidade? Fundada em 2005 pelo reverendo Dr. Sami Amun e pela Dra. Raksha Ramun, a Federação para a Paz Universal busca amenizar os conflitos e contribuir para um mundo de paz duradouro. A Federação para a Paz Universal, ou UPF, tem filiais na maioria das nações do mundo e trabalha para atingir esses objetivos com base em sua filosofia de interdependência, prosperidade mútua e valores universais. Líderes de diversos campos e várias nações participaram da Cúpula Mundial, um fórum para visionários que olham para além dos assuntos da fé e origem étnica, para reunir sua sabedoria para um bem comum. A
CIPF, lançou o Conselho Internacional para a Paz, a Associação Internacional de Parlamentares para a Paz e a Associação Interreligiosa para a Paz e o Desenvolvimento, que estão combinando os grupos para uma solução conjunta. Desde a sua fundação em 2016, a Associação Internacional de Parlamentares para a Paz inspirou cerca de 6.000 legisladores de 123 países a procurar soluções para questões que afetam a comunidade das nações. Estabelecida em 2017, na presença de 500 líderes religiosos de 20 religiões e 70 nações, a Associação Interreligiosa para a Paz e o Desenvolvimento está bem posicionada para promover a visão de uma família humana sob Deus, abraçando todas as tradições religiosas. Do mesmo modo, em dezembro de 2019, a Conferência Mundial de Liderança do Clero, realizada nos Estados Unidos, reuniu líderes cristãos internacionais com uma visão inclusiva de paz e convivência para todas as pessoas e respeito pela religião ou raça. Além disso, o Conselho de Cúpula Internacional para a Paz, ou CCIP, inaugurado em 2019 na capital da Coreia do Sul, oferece a atuais e ex-chefes de Estado um fórum para combinar sua sabedoria e experiência únicas em questões globais. 여기 모인 여러분들은 이 시대가 바라는, 미래가 바라는 선구자임이 틀림없습니다. 나와 함께 하늘 부모님을 모신 인류 한 가족 평화 세계를 이루어 나가 주시기를 간구하며 축원하는 바입니다. Esta cúpula também foi lançada por pessoas iluminadas em muitos países e regiões e institui um prêmio de boa governança para incentivar a liderança inovadora, livre de corrupção. Ela trabalha com especialistas e partes interessadas para resolver os problemas mais desafiadores da humanidade. Como uma ONG com status consultivo geral no Conselho Econômico e Social da ONU, a Federação das Mulheres para a Paz Mundial é pioneira internacionalmente no caminho de uma cultura de paz sustentável por meio da iniciativa conjunta das mulheres de todos os campos de atuação. Além disso, jovens e estudantes que se tornarão os líderes da próxima geração são ativos na organização de jovens e estudantes para a paz, para semear sementes de esperança em todo o mundo. O Prêmio da Paz, Sunhag, incentiva e reconhece esforços corajosos e altruístas para a melhoria humana e a preservação do meio ambiente. É um prêmio concedido a indivíduos e organizações com serviços exemplares e que inspiram a nova geração com uma visão de paz. Sob o tema da interdependência, prosperidade mútua e os valores universais, a Cúpula Mundial 2020 recebe milhares de acadêmicos, especialistas e líderes da fé e do governo em todo o mundo para debater sobre a realização da paz permanente. Uma assembleia da Associação Internacional para a Paz e o Desenvolvimento Econômico foi convocada simultaneamente. Especialistas em economia, finanças e negócios participaram para discutir a equalização tecnológica e financeira com base nos valores de interdependência, prosperidade e valores universais. Além disso, cerca de 500 profissionais de mídia de todo o mundo participaram da Assembleia da Associação Internacional de Mídia para a Paz para apoiar o processo de paz na Península Coreana. 세계 5색 인종은 모두 동등한 가치를 갖고 태어났습니다. 인종에 관한 하나님은 생명입니다. 생명.
21세기는 함께 더불어 사는 초인종, 초국가, 초종교의 시대입니다. 참사랑을 지배하는 시대가 열렸다는 말입니다. Por meio de diálogo e serviço, a Federação para a Paz Universal está se esforçando para contribuir para a solução e a mudança real do mundo. A UPF investe sua capacidade de inspirar líderes nacionais a comprometer seu coração e recursos para a causa da paz sustentável. Todo esse trabalho, né, que tem sido feito, que você teve a oportunidade de participar na Coreia, como você vê esse trabalho que a UPF tem feito no mundo pela paz? Nossa, Alisson, eu tenho até que respirar aqui um pouco porque eu fiquei muito emocionada. Participar desse World Summit 2020 foi um privilégio tão grande e eu até comentei com a Elisa que a gente não tem noção da grandiosidade da UPF. Né? Quando nós falamos em 190 países, nós normalmente pensamos em 190 países com representantes de pessoas normais, mas não foi o que eu vi. Eu nunca tinha visto um conjunto tão grande de presidentes, primeiros ministros, autoridades, tanto religiosas, políticas, econômicas, reunidas num só lugar. Né? Então, realmente foi muito emocionante. Eu queria só lembrar também que eu não posso deixar de falar que a Lucila Bonfá é conselheira da OBME e também é uma das primeiras embaixadoras da paz no Brasil. Né? Eu vou falar um pouco sobre as mulheres, né, de destaque. Então, foi noticiado que os países com líderes mulheres tiveram melhor desempenho no combate à Covid-19. Segundo a revista Exame, os 10 países mais afetados pela pandemia do novo coronavírus são liderados por homens. O fato fez a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, dizer que as mulheres tendem a fazer um trabalho melhor em posições de liderança política do que os homens, e que isso se mantinha na resposta ao coronavírus de países governados por mulheres. Então, as mulheres, vocês sabem, têm maior aversão ao risco. Nós somos aquelas que vão fazer check-up sem ninguém pedir. Os homens, normalmente, a gente tem que empurrar para que eles procurem um médico e realizem um check-up, né? Nós também somos mais empáticas e isso determinou um estilo de liderança diferente. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, a primeira-ministra norueguesa, Erna Solberg, e a primeira-ministra alemã, Angela Merkel, se destacaram pelos resultados alcançados. Erna disse que países democráticos, onde os direitos humanos são respeitados e onde as mulheres conseguem alcançar posições na sociedade, são os mesmos países que melhor lidam com crises causadas pelo Covid-19. A Finlândia elegeu Sanna Marin como a primeira-ministra do seu país, um fato histórico, pois ela, aos 34 anos, se tornou a mulher mais jovem de todo o mundo a comandar um país. Kamala Harris, né, vice-presidente dos Estados Unidos, se tornou a primeira mulher negra e é uma das 100 mulheres mais poderosas do mundo, segundo a revista Forbes. E eu tive o privilégio de ver uma das maiores lideranças femininas do mundo em ação quando eu participei do World Summit 2020 em Seul, na Coreia. A doutora Hak Ja-han-moon, ela reuniu milhares de pessoas num evento. O que aconteceu? Nós tivemos um pequeno problema na internet e logo deve estar retornando com a Lília Esquivava, estava falando, né? Lília, pode continuar. Ah, ok.
Porque nesse Summit 2020, nós tivemos o privilégio, né? Eu tive o privilégio de conhecer uma das mulheres mais poderosas, sem dúvida, como líder feminina do mundo, a doutora Haksha Hamun, né, que reuniu num evento autoridades de todos os tipos, religiosas, parlamentares, representantes da economia, com todos os continentes representados, numa clara demonstração de poder e autoridade. A doutora Haksha Hamun não mede esforço para a construção da paz mundial, e num trabalho incansável, reúne líderes globais numa rede presente, como já foi dito, em mais de 190 países, representando a diversidade étnica, racial e religiosa da família. Ela tem percorrido o mundo pregando a paz, a união, e eu acredito que em breve veremos a unificação da Coreia com o reencontro de famílias que foram divididas por motivos políticos. Conforme enfatizei desde o início, esse é o momento para que as mulheres se unam para lutar por um mundo melhor, mais ético, justo, humano, com propósito e missão, com esperança, fé e o amor de Deus. O trabalho, né, que a UPF tem feito sobre a liderança da doutora Haksha Hamun tem mostrado um diferencial muito grande. Por exemplo, agora na pandemia, né, todo mundo parou e a UPF ela fez grandes eventos reunindo grandes lideranças. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre o Rally da Esperança. O Rally da Esperança foi impressionante, porque eu digo que, como embaixadora da paz, cada vez que eu recebo uma mensagem da Elissa, eu já penso, meu Deus, o que está vindo aí, né? Porque os pedidos são sempre gigantescos. E quando nós falamos sobre o Rally da Esperança, o pedido era que 1 milhão de pessoas participassem desse rally. Quando a gente fala 1 milhão de pessoas, parece tão impossível, e na realidade nós tivemos, o Alisson me corrija se eu estiver errado, 230 milhões de espectadores, é isso? 230 milhões de pessoas em todo o mundo. Em todo o mundo. Um evento de uma grandeza nunca vista. Nós, através da OBME e do Aleabdo, da TV Channel Network, fizemos a transmissão ao vivo. O Ibrei também participou. Mas foi assim... Sabe, quando você não tem palavras para descrever o que foi? Todo mundo que assistiu, eu convidei todas as pessoas que eu conheço, eu convidei para participarem do Rally da Esperança. E nenhuma delas tinha noção do que seria, né? Porque a gente explica e todas foram tocadas no coração. Através da música, através da dança, através dos discursos com as autoridades. Eu sempre falo que eu ouvi o discurso do Ban Ki-moon, que ele foi secretário-geral da ONU, uma das pessoas que mais estão presentes, né, dentro da OPF, é um privilégio. Todas as autoridades, né, o presidente mundial, o do jornal New York Times, é isso? New York... Alisson, você me fala os nomes. Isso mesmo, New York Times. New York Times. Então, ouvir todas essas autoridades falando sobre a construção da paz é único, é uma oportunidade única. Porque o mundo, normalmente, a gente fala de guerra, a gente fala de competição, a gente fala de rivalidade. E nesses eventos, vocês percebem países que normalmente não se falam, unidos, sentados lado a lado, né? Religiões que normalmente também estão em conflitos, reunidas e participando de uma celebração das águas. Eu sempre falo que o Rally da Esperança foi um marco no mundo inteiro, para que a gente pare e acredite que é possível.
Nós temos visto, né, que todo o trabalho que tem sido promovido para construir o mundo de paz, mesmo durante a pandemia, pessoas que têm esse coração de transformar o mundo não pararam, continuaram lutando para fazer um mundo como uma família. Nós temos que olhar as pessoas como irmãos, buscar realmente entender e valorizar o próximo. Muitas vezes as pessoas olham para o outro com indiferença e isso não se constrói um mundo de paz. E com a pandemia nós vimos isso, que nós dependemos do outro, né? Então todo mundo depende de todo mundo. Com isso, para se construir um mundo melhor, é preciso que a mudança comece dentro de cada um de nós. Então eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre a necessidade das pessoas olhar o próximo e sentir, né, essa necessidade de fazer algo a mais para construir uma sociedade melhor. Alisson, você sabe que eu falo muito em diversidade e inclusão, e eu falo muito em sororidade, empatia, e eu sempre digo que a palavra, só falar, não adianta nada, né? Você tem que realmente agir de acordo com aquilo que você fala. Então, por exemplo, eu digo, não adianta convidar para festa se você não vai chamar para dançar. Eu tenho uma amiga, Vilma Proença, que ela ama, essa frase não é minha, gente, essa frase eu ouvi num seminário e me marcou tanto, porque eu entendi que a gente tem, Alisson, que mudar a nossa visão de mundo. Então, quando você chegar num lugar, eu vou perguntar para você, você costuma reparar se tem cadeirantes, se tem pessoas deficientes, se tem acesso, se uma pessoa que seja de baixa visão ou que tenha algum problema de deficiência, ela vai conseguir estar no lugar, usar o lugar? Então, assim, é muito importante que a gente treine o nosso olhar, não só para ver as necessidades, como também para conviver com as pessoas, né? É você ter compaixão, é você ter empatia no seu dia a dia. E o que eu percebi nessa pandemia muito forte foi que eu comecei um dia a falar, a gente cada um está num barco, mas estamos no mesmo oceano. O mesmo oceano é o mundo, o planeta. Então, pela primeira vez na vida, o fato de você se cuidar, você está cuidando da sua família, você está cuidando da pessoa que está ao seu redor, mas, acima de tudo, pela primeira vez no mundo, aquilo que acontece aqui acabou refletindo no que acontece do outro lado do mundo. E isso deu uma consciência muito grande de responsabilidade social, que é extremamente importante para que a gente permaneça com esse sentimento, mesmo depois da vacina, depois da pandemia, que eu realmente espero que a gente saia diferente, né? Com esse olhar novo e com uma atitude diferente. Nós aprendemos que, eu tenho certeza, todo mundo aprendeu a ser mais simples, todo mundo aprendeu que o supérfluo não serve para nada, que aquilo que é essencial a gente não compra, né? Os valores que são os mais importantes, que a vida, a saúde, família, amigos, né? Quando que a gente ia perceber o quanto era importante um abraço? Essa pandemia fez com que a gente percebesse isso, fez com que a gente enxergasse a beleza nas coisas que normalmente a gente nem olhava. E não é só em sentimento, né? Que tudo isso que eu estou falando você não compra mesmo. Você não compra amigo, não compra amor, não compra saúde, não compra. E além disso, também em termos de pessoas, pessoas que antes eram invisíveis começaram a aparecer demais. Então, eu tenho certeza que se antes você não prestava atenção no motoboy que fazia entrega, no caixa do supermercado, na pessoa que trabalha na farmácia, nos profissionais de saúde, com a pandemia você treinou o seu olhar, né? O lixeiro, para agradecer, né? Então, um sentimento de gratidão e de reconhecimento a algumas pessoas que talvez antes elas ficassem invisíveis para você. Então, eu creio que foi um aprendizado muito grande e muito importante para todos nós, né? Programa Tempos de Mudança, todas as quintas, 19 horas, também transmitido pela BR Global News e canal 14, publicitário Fernando Dutra e Rosane Batalha.
Hoje, com a convidada Lilian Schiavo, embaixadora da paz da Universal Peace Federation, presidente nacional da Organização das Brasileiras Mulheres Empresárias e também conselheira do IBREI, que tem feito um grande trabalho promovendo a paz, não só através de palavras, mas principalmente através de ações. Lilian, agradecemos muito a sua presença no nosso programa hoje e gostaria que você pudesse falar as suas palavras finais. As minhas palavras finais são de gratidão, né, e que todos nós sejamos sempre gratos. Gratos porque estamos tendo a oportunidade de acordar, estamos com saúde. Eu vou pedir para que todo mundo tenha paciência, eu sei que está todo mundo cansado, mas vamos aguardar mais um pouquinho, vamos tomar a vacina e vamos continuar vivos para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa crescer e possa transformar esse mundo num lugar melhor. Muito obrigado pela sua participação. Nós estamos encerrando mais um programa Tempos de Mudança. Até a próxima quinta-feira. Uma boa noite a todos. Samambaia Sul, Distrito Federal.